Jesus! Bom dia Betina. Betina cantando aí o boas-vindas com uma animação. Bom dia para todo mundo. Dia 28 de março de 2021. Um dia abençoado, um dia de muitas bênçãos, onde a gente veio aqui cultuar o nosso Deus e agradecer a Ele por tantas bênçãos. E aí, eu vou começar hoje com um vídeo da Heloísa. A Heloísa resolveu memorizar todos os versículos, falar todos os versículos de uma vez só. Vocês vão ver só se ela vai conseguir chegar do primeiro versículo até o último versículo decorado. Olha só que maneiro. Fazer todos os meus versículos de todas as historinhas que o Senhor fez pra gente orar e fazer os versículos. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Levo os olhos para os montes, de onde vier o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo posso, não é? O Senhor ama o mundo de tal maneira que Deus veio unigênito para todo naquele que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é esse? Não sei Tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é minha luz e é minha salvação. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Qual é esse mesmo? Provar e vejo que o Senhor é bom. Parabéns, Heloísa, muito bem, cabeça privilegiada, memorizou todos os versículos aí, muito bem. E agora, gente, a gente vai cantar que Cristo nos salvou, a gente vai louvar a Deus com esse corinho que é muito legal, e a Isabela e a Inês vão cantar e a gente vai acompanhar com uma alegria. Vamos lá? Prepara para cantar, hein? Garganta, prepara aí. Isso, todo mundo cantou? Pare! Todo mundo cantou? Ótimo! Olha só, gente, eu esqueci de falar antes, mas vocês já sabem. Aí na tela tem um QR Code, né? E aí é só vocês apontarem a câmera do seu celular para vocês terem acesso ao boletim dominical desse culto de hoje, tá bom? Tá aqui, olha. Aí vocês têm acesso e vocês vão poder ver a letra das músicas. Todos os nossos visitantes, os que não conhecem a música, podem cantar junto com a gente. Tá certo? Então vamos lá agora para a próxima parte da nossa liturgia. Liturgia é a ordem do culto, é tudo que acontece no culto e tá aqui no nosso boletim dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E agora, pela ordem da liturgia, a gente vai ter uma oração de louvor. A oração de louvor é aquela que a gente fala como Deus é maravilhoso e a gente agradece a Deus por tantas bênçãos. E quem vai fazer essa oração de louvor é o Pedro Henrique. Pedro, vamos fazer a oração de louvor? Todo mundo acompanhando o Pedro, fechando os olhos, mostrando respeito ao nosso Deus, fazendo assim com as mãos, abaixando a cabeça em devoção. Agora eu vou fazer a oração de louvor. Meu Deus querido, muito obrigado pela nossa vida. Louvamos ao seu nome, louvamos ao sol, que sem ele não haveria luz. Sem você não existiríamos nesse mundo. Muito obrigado por esta vida que temos agora. E que a igreja volte e esse Covid acabe, para a gente voltar a se encontrar.
Louvado seja o seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, Pedro Henrique, amém. Bom, gente, depois que o Pedro louvou a Deus pelo seu grande poder, pelo seu grande amor por nós, porque Deus é bom sempre, a gente agora vai ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente ouve a palavra de Deus? A palavra de Deus está escrita na Bíblia Sagrada, que na verdade já era para estar com a gente desde o início do culto das crianças. A Bíblia é o nosso material aqui do culto, tá bom? Então a gente vai abrir a Bíblia no Salmo 145, que até foi escolhido pelo Pedro mesmo, pela família dele, e que faz parte da nossa leitura do mês de março. Então vamos lá? Salmo 145, do 1 até o 5. E aí quem vai fazer essa leitura vai ser a Pilar. Pilar, faz a leitura pra gente, por favor, do Salmo 145, do 1 ao 5. Vamos todos acompanhar? Salmo 145, do 1 até o 5. Vamos? Hoje eu vou fazer a leitura do Salmo 145, de 1 a 5. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome, para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome, para todo o sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Obrigada, Pilar. Muito obrigada. Quer dizer, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Esse salmo, ele é muito bonito, né? E é um louvor ao nosso Deus, que Davi escreveu muito agradecido. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus é bom sempre. E agora, depois que a Pilar fez essa leitura do mês de março, lembrando que na semana que vem é outro mês, hein? É outra leitura. A gente agora vai memorizar o versículo do mês de março. Também lembrando que é a última semana para a gente memorizar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Então, vamos lá? Vamos mexer a cachola e vamos memorizar. Quem vai ajudar a gente a memorizar é a Malu. Depois da Malu, a Helena. Depois a Beatriz. E depois o Mateus. Eles vão falar esse versículo que está em Salmo 119, 105. E depois a gente vai lembrar um que a gente conhece a beça. É o Salmo 23:1. O Salmo 23:1, quem vai nos ajudar a lembrar vai ser o Eric e a Luísa. Tá certo? Então vamos ouvir todos os nossos amigos e assim matar a saudade deles também, né? Que a gente tá com muita saudade de todo mundo. Então vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Salmos 119, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada para os meus pés é a sua palavra, a luz para os meus caminhos. Salmos 119, 119, 105. 105. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
O Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Era o versículo de Salmo 23, 1. Ótimo! Bom, dando continuidade ao nosso culto a Deus, lembra que você veio para participar com a gente. Então, por que você veio para participar? Hora de colocar as mãos assim e agradecer ao nosso Deus. Agradecer muito pela vida dos aniversariantes do mês de março, que está terminando. Se você aniversariou no mês de março, vamos agradecer aqui junto com a gente. Agradecer a Deus pela vida e pela saúde. Vamos agradecer a Deus. E quem vai nos ajudar nessa oração, quem vai conduzir a oração de agradecimento é a tia Marcela, que é a mãe da Malu e a mãe do Pedro. Tia Marcela, então vamos lá fazer a oração? Todo mundo acompanhando, abaixando a cabeça, fechando os olhos e fazendo assim. Agora vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e vamos orar. Papai do céu, muito obrigada. Obrigada por esta manhã, obrigada pelo dia, obrigada pelo sol, pela lua. Obrigada pela família. Obrigada pelo papai, pela mamãe. Te agradecemos por tudo. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, tia Marcela. Amém. Aí a pergunta é a seguinte, vocês gostam de bolo? Porque hoje, na mensagem, eu vou falar também de bolo. Mas, na verdade, o bolo da minha história inventada da minha cabeça vai ser só para eu começar a contar para vocês sobre humildade. Ser humilde. E agora é hora da gente prestar atenção e ficar muito quietinho, porque a gente vai aprender o que é isso, o que é ser humilde. Mas o que tem a ver bolo com isso? Tá curioso? Então, se arruma aí na cadeira, presta atenção e foca na historinha. Vamos lá? Como nós estamos chegando perto da Páscoa, vou começar a contar para vocês algumas histórias que aconteceram antes da morte e crucificação de Jesus. E essas histórias, elas fazem parte de lições de humildade dadas por Jesus. Então, o título da nossa mensagem é Lições de Humildade dadas por um rei. E será que um rei precisa ser humilde? Poxa, se é rei, né, tem que ter pelo menos aquele jeitão de rei, né? Como é que a gente imagina um rei? Vamos lá, vamos ver como é que eu vou dizer para vocês como é um rei, como é que deve ser um rei. Como é que a gente imagina um rei? Porque eu vou inventar uma história da minha cabeça para falar sobre isso. Essa história é inventada, ela não é de verdade. E aí vocês vão falar, já sei, você vai falar depois uma história da Bíblia? Mais ou menos, eu vou contar 2 histórias da Bíblia. E as 2 histórias vão falar sobre lições de humildade dadas por um rei. Bom, mas primeiro eu vou começar com as histórias da minha cabeça. Então, por causa disso, a gente vai tirar um pouquinho agora as histórias da Bíblia, porque depois eu vou contar essas 2 histórias da Bíblia, e agora eu vou contar uma história da minha cabeça. E entre as histórias que eu já contei aqui para vocês, várias e várias, eu acho que eu não lembro de ter contado nenhuma história de reis, princesas, castelos, nada disso, né? Então, aí eu resolvi contar uma história que se passa num castelo real. E era uma vez um rei. E esse rei morava nesse castelo aí maravilhoso, nesse lugar aí maravilhoso, né? E esse rei, ele era um rei muito, pelo menos engraçado, né? Olha a cara dele, mas ele era um rei, porque ele tinha uma coroa e tinha uma capa de rei, né? E esse rei tinha um filho, e ele tinha outro filho. Ele tinha 2 filhos gêmeos, mesma idade, muito parecidos, um cabelinho diferente, mas uma carinha muito igual. Eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. Um de capinha vermelha e um de capinha azul.
E o que acontece? Acontece que esses dois irmãos tinham a mesma idade. Qualquer um deles podia assumir o lugar do pai logo que o pai morresse. Então, o rei estava precisando escolher aquele que ia sucedê-lo. Aquele que ia ser o novo rei. Mas como é que a gente vai escolher quem vai ser o melhor líder? Porque para ser rei tem que ser líder, né? Quem será o melhor líder? Qual será uma característica boa para ser um bom rei? Então, o rei resolveu fazer o seguinte: como ele tinha que escolher quem seria o melhor rei, ele teve que fazer um concurso. Então, ele deu a mesma tarefa para os dois filhos. Os dois tinham que fazer a mesma coisa e o rei passou a observar como é que cada um deles ia fazer o que ele pensou. A tarefa era simples, não era muito difícil não. Os dois tinham que fazer um bolo de chocolate com brigadeiro e com morango, uma delícia, junto com a equipe dos cozinheiros do palácio. Só eu mesma, né, para inventar uma história dessa. Como é que alguém vai escolher quem vai ser o rei dessa forma? Os dois têm que fazer um bolo de chocolate. Olha só, fala sério. Mas enfim, é uma história inventada da minha cabeça, eu posso inventar o que eu quiser, não é isso? Então os dois tinham que fazer um bolo de chocolate com morango. E aí o rei ia escolher quem seria o próximo rei, qual dos dois filhos gêmeos. Bom, durante toda a preparação do bolo, o filho número 1 chegou na cozinha e gritava umas ordens para os seus cozinheiros. Perdia a paciência, não deixava que eles dessem nenhuma opinião, mesmo sabendo que eles estavam acostumados com as tarefas da cozinha. Os cozinheiros ficaram nervosos, né, muito nervosos, mas mesmo assim eles terminaram e conseguiram fazer sozinhos um lindo bolo. Nervosos, mas conseguiram. Bom, o filho número 2 foi diferente. Ele foi educado, ele foi gentil com seu grupo de cozinheiros, ele aprendeu com os cozinheiros a fazer a receita, ele deu oportunidade para que eles opinassem e juntos eles prepararam um bolo. Foi muito legal essa experiência aí na cozinha. Eles conseguiram preparar um bolo igualzinho o do irmão. Os bolos eram iguaizinhos os dois. Mas acontece que um deles foi escolhido como rei. Quem vocês acham que foi escolhido como rei? O filho da capinha azul ou o filho da capinha vermelha? Será que foi o príncipe número 1 ou o príncipe número 2? Lembra bem a atitude do príncipe número 1 na cozinha e a atitude do príncipe número 2 na cozinha. Bom, o rei observou e disse que o filho número 2 conduziu melhor os seus empregados. Tratou os empregados com respeito, com paciência, eles se alegraram e cumpriram a tarefa. O filho número 2 se tornou um bom rei, respeitado e honrado sempre. Gostei. Tá aí, gostei dessa história de rei que eu inventei. E esse bolo de chocolate devia estar muito bom, né? O melhor líder é aquele que demonstra humildade, né? E sabe que é melhor servir do que ser servido. E além disso, ele conhecia muito bem os súditos dele e os cozinheiros, né? Não? Gostei dessa história. Bom, mas agora, né, vamos para a história da Bíblia. E essa história é verdadeira. Vamos para a história número 1. A história número 1 conta o seguinte: uma passagem um pouquinho antes da Páscoa, chamada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E está escrito em João 12, de 12 a 19. E fala que Jesus entrou em Jerusalém, mas não foi uma entrada de uma pessoa comum. Foi uma entrada de um rei. Afinal de contas, Jesus era um rei.
Jesus tinha acabado, inclusive, de fazer um grande sinal, um grande milagre. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E no dia seguinte, muita gente já estava sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E aí, o rei Jesus entrou em Jerusalém. Gente, olha só, tem alguma coisa errada. Eu estou contando a história de Jesus, mas esse aí é um outro rei, né? E parece que ele está querendo entrar também numa cidade, não é isso? Com um cavalo bonito, todo bem vestido. E olha só como que ele é importante. Acontece, gente, que a história da Bíblia que eu estou contando não tem nada a ver com esse rei chique que está em cima desse cavalo branco todo enfeitado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus não usou um cavalo assim desse jeito. Jesus escolheu entrar montado em um simples jumentinho. Essa talvez tenha sido uma das lições de humildade que eu quero contar para vocês hoje. O rei Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém montado em um simples jumentinho. Ele conseguiu o jumentinho e montou como estava escrito na Bíblia. A Bíblia já tinha escrito que o rei Jesus entraria na cidade montado em um filho de jumenta. É o que está escrito na Bíblia. E os discípulos, a princípio, não compreenderam, mas eles procuraram esse jumentinho e assim Jesus pôde entrar na cidade. Mesmo assim, dessa forma tão humilde, todos já sabiam muitos sinais que ele tinha feito. E todos estavam esperando ansiosamente a entrada dele na cidade. As pessoas colocaram folhas de palmeira no chão, acenaram com folhas de palmeira e gritaram Hosana, Hosana, que era uma saudação daquela época, dizendo, seja bem-vindo, ó rei, ó rei. Olha só que interessante. E o rei Jesus, humildemente, entrou montado num jumentinho. E essa foi a primeira lição de humildade, a história número 1 diante da Páscoa. As pessoas todas receberam Jesus com muita festa, mesmo montado num jumentinho. Um rei de verdade, ele é reconhecido mesmo que ele esteja numa posição bem humilde. E a outra história da Bíblia que eu quero contar, que também aconteceu um pouquinho antes da Páscoa, se chama Jesus lava os pés aos discípulos. E está no mesmo livro de João, na verdade está em outros evangelhos. Mas eu escolhi o livro de João, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, para contar essa história, que aconteceu um pouquinho antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que estava chegando a hora dele passar desse mundo para o Pai. E ele, durante a ceia, ele conversou com os seus discípulos. Ele conversou com os discípulos e ele até já sabia que Judas Iscariotes ia traí-lo. Mas ele sabia disso tudo, mas confiava no Pai. Então ele se levantou da ceia, ele tirou a vestimenta dele, ele pegou uma toalha, botou a toalha no ombro, se levantou, pegou água numa bacia e todo mundo olhando para ele. O que será que o Mestre Jesus, o Rei Jesus, ia fazer? Olha, todos naquela época, quando entravam nas casas, tiravam suas sandálias dos pés e vinham da rua, que não tinha asfalto, né, gente? Naquele tempo era tudo de terra. Vinham com os pés muito sujos. E acontece que o servo da casa geralmente lavava os pés das pessoas. Era comum que o servo menos conhecido da casa tivesse essa função de lavar o pé das pessoas, dos hóspedes. Só que aí, nesse dia, Jesus se colocou no lugar de servo e, sem avisar, começou a fazer esse serviço. Ficou todo mundo muito espantado, né?
porque as pessoas estavam com os pés muito empoeirados. E Jesus lavou o pé de cada um deles. Jesus serviu aos seus discípulos porque amava os discípulos. Quem ama, serve de coração, sem nenhuma intenção. Serve porque ama, só por causa disso. E assim, dessa forma, de um em um, ele foi lavando o pé de cada discípulo. E dessa forma ele demonstrava que Deus quer que a gente sirva aos outros de coração humilde. São lições de humildade que a gente aprende com o Rei Jesus. Para ser um rei, é importante que você mostre e demonstre humildade. E o Rei Jesus demonstrou isso o tempo todo. Ele veio para servir. E isso a gente tem que aprender com ele. Nesse texto de João 13,15, Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o exemplo de Jesus deve ficar no nosso coração. E a gente tem que ter alegria em servir. Muita alegria em servir. Assim como Jesus teve alegria também em servir, lavando os pés dos discípulos. Gostaram? Gente, a Páscoa está chegando. A Páscoa está chegando e antes de acontecerem todos os episódios da Páscoa, Jesus Cristo morrer na cruz e depois ressuscitar dentre os mortos, muita coisa Jesus fez. Vocês viram? Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando humildade. E ele entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, também demonstrando a humildade de um grande rei. Então, a gente tem que aprender a ser humilde, não é isso? Agora, a gente vai cantar que Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Vocês lembram dessa música que vocês gostavam, a beça? A Isabela e a Inês vão cantar e a gente vai acompanhar com bastante alegria. Quem não souber a letra, se liga aí no boletim, tá? E vamos cantar Cristo é a esperança, Cristo é a esperança e Ele que nos satisfaz. Vamos cantar? Opa, que música bacana, hein? Cristo é a solução para mim, para o meu caminho, do princípio até o fim. Que legal, né? Bom, agora, terminando o nosso culto a Deus, a gente vai agora fazer uma oração, que é a oração que Jesus ensinou pra gente. É uma oração completa, tem tudo nessa oração, tem agradecimento, tem lembrança pelas nossas dívidas, né? A gente está dizendo para Deus que Ele nos dá o pão nosso de cada dia. E aí agora a gente vai fazer essa oração, fechando os olhos, fazendo assim com as mãos e acompanhando a oração, que quem vai fazer é o Henrique. Henrique já fez essa oração há um tempo, ele agora está na UPA e a gente quer se lembrar do Henrique, que mora no nosso coração. Então o Henrique vai fazer essa oração e logo depois a gente vai fazer assim com as mãos para receber as bênçãos de Deus através do pastor da igreja, Reverendo Cid. Então vamos lá, gente, uma semana de paz abençoada para vocês. Até domingo que vem. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, termina mais um culto. O culto das crianças é um culto feito para vocês, de vocês, e que vocês meditem em tudo aquilo que vocês tiveram oportunidade de participar. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que culto não se assiste? Culto a gente participa. Então que você tenha prestado o seu culto a Deus que te criou e te sustenta, e você tenha uma boa semana, viu? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.